Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Agro do Futuro, uma produção AgroSelections. A gente está aqui com um assunto que a gente em algum momento até já comentou dentro dos nossos conteúdos, mas que a gente precisava falar muito sério sobre ele, que é o ultradenso, mais um sistema de pastejo aqui, e a gente vai falar bastante sobre isso e sobre mais informações de pastejo, manejo, coisa que é interessante para você que está construindo o Agro do Futuro junto com a gente, trabalhando com pecuária, precisa entender mais dessa novidade que está chegando no mercado, está chegando como técnica e pode ser um caminho para a solução e para ter mais resultado na sua propriedade. E para falar sobre isso, a gente está aqui com a equipe da Precisão, André Monteiro Ferro. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Gi. A satisfação estar participando mais uma vez. Muito bem, olha, eu quero que você fale, pergunte bastante, porque eu sei que o nosso convidado aqui, ele tem muita informação, a gente tem que tirar dele, tá? Então me ajuda com isso. E para falar sobre ultradenso, tá usando, tá aplicando isso na prática, no dia a dia, em casa, né? Frederico Costa, seja bem-vindo, Fred. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui para poder falar um pouquinho do que a gente está fazendo. Sabe que aquele dia que eu estive contigo lá na sua propriedade e eu já tinha ouvido você falar sobre essa técnica, mas é realmente diferente quando o que a gente escuta e vê na prática o que é ultradenso, né? Então, vamos tentar trazer para quem está nos ouvindo ou nos assistindo no YouTube um pouquinho dessa dinâmica desse sistema que é muito novo, tem muito questionamento que a gente vai tentar fazer aqui para elucidar mesmo quem acompanha a gente. Quais são as possibilidades? Porque são muitas, né? Pensando em intensificação, o ultradenso vem como uma resposta para esse momento, né? Eu acho que ele vem mais como uma ferramenta, né? A gente vai discutir algumas coisas, mas como ferramenta, existem momentos que a gente pode optar em usá-la e ela não é para todo mundo. Então, existe muito mito, muita dúvida, muita desconfiança sobre longevidade do sistema, sobre desempenho. E eu trouxe algumas coisas aqui, falando de casa, né, de dentro da porteira, o que eu consegui e as possibilidades que a gente tem para os nossos clientes que vão começar com essa, vamos dizer assim, com a utilização dessa ferramenta. E eu acredito que a gente tem muito que aprender e somar aí nessas próximas águas aí que estão por vir. Ótimo. André, como que a gente começa? Me fala um pouquinho da experiência que você tem com sistemas de pastejo. Tá. Bom, assim, esse sistema, na verdade, todos eles, né? A gente aqui na Precisão, a gente se divide, eu acabo ficando com a parte um pouco mais estratégica. Então, na hora de sentar na cadeira e fazer conta e mexer com planilha, eu acabo gastando mais tempo com isso e o Fred mais na parte operacional. Uhum. Né? Então, ele me chamou a atenção porque as contas, né, quando feitas usando o sistema assim, regenerativo, como é o caso do ultradenso, elas podem ser muito interessantes. Né? E aí, então, eu comecei a estudar um pouco sobre isso, mas vieram muitas perguntas, né? Muitas perguntas. Porque uma diferença básica, né? Ele, pelo que a gente estudou, ele é um sistema que a gente acredita que ele seja regenerativo. O que é isso? A quantidade de adubo que o animal deixa na área, ela vai ajudar a regenerar e a melhorar a qualidade daquele solo. Diferente do sistema que a gente usa hoje, que é um sistema que a gente fala muito de sustentabilidade, que a gente sempre faz um balanço de massa, vê o que nós estamos tirando do solo e a gente repõe, né? Custo de adubo é muito impactante dentro da conta. Então, quando me chamou a atenção, eu falei, bom, então pode ser uma oportunidade de reduzir custo com adubo, né? Então, uma das diferenças básicas é essa. E aí,
Então, a primeira pergunta aqui que eu quero colocar para o Fred é assim, explica assim, como é que funciona a operação desse no dia a dia? Porque se a gente falar, não, vamos então usar o animal para adubar pasto, daqui a pouco tá todo mundo comprando mais animal, colocando na área, né, na expectativa de que o capim vai vir, mas não é só assim, né? Então, acho que era legal a gente começar explicando um pouco como é que é a funcionalidade a gestão desse processo, desse sistema de pasteiro. Vamos lá. Fazer uma introdução aqui. Quando a gente fala de intensificação de pasto, a gente está procurando, a grosso modo, colocar muitos animais em pouca área, né? E aí, ao contrário do que realmente, como a gente deveria pensar, muita gente acha que ele é milagroso. Mas a gente precisa de respeitar algumas premissas. Quando a gente fala de pastejo e desde lá de trás, fazendas mais antigas trabalhavam com pastejo extremamente extensivo. Ou seja, se privilegiava animal. De que maneira? Eu tinha poucos animais na área, esses animais tinham condição de selecionar o que eles iriam comer, e eles acabavam ganhando peso, se eu tivesse considerando somente animal. E aí, por conta de mercado e de tecnificação, a gente foi tentando diminuir áreas, tá? E aí a gente começou com um pastejo um pouco mais reduzido, que seria um primeiro passo, que seria um pastejo alternado. Simples, eu tenho uma área, passo uma cerca ao meio e vou alternando para cá e para lá de acordo com o que eu tenho de altura de capim. Um passo acima disso, a gente vem para os sistemas rotacionados. E sempre eu vou diminuindo a área e tentando rodar esses animais numa mesma área. Lá no pastejo rotacionado, então se eu tenho uma carga e uma ocupação de dias fixos, é fácil de entender. Se eu tenho um animal pastejando 3 dias em 8 piquetes, então eu teria 3 vezes 4, 24, menos a ocupação de 3 dias, eu teria 21 dias de descanso. E aí eu começo a intensificar mais ainda. E aí, nessa situação de um rotacionado, eu estou falando de 3, 4, às vezes 5 as por hectare. E eu tenho ele fixo. E aí, com o uso de cerca elétrica, a gente acaba moldando essas situações e eu saio de um pastejo de dias fixos para um pastejo de horas. E aí, se eu tenho pastejo de horas, eu tenho uma carga animal muito maior durante um tempo muito curto. Porque se eu penso num rotacionado de 3 dias num mês de 30, ele teria 27 dias de descanso dentro daquele mês. Se eu tenho um pastejo de horas, com 1 hora, com 2 horas, eu tenho, num universo aí de 30 dias com 24 horas por dia, eu teria essa ocupação dentro desse espaço de 2 horas. Frederico, você está ficando louco. Não, não estou ficando louco. Possivelmente, é possível. Uhum. O negócio funciona. E aí, se eu tenho esse animal ali numa alta carga, ele está consumindo de maneira eficiente, eu acabo melhorando a eficiência de colheita desse pasto e eu acabo tendo esses animais deixando alguma coisa para trás. O que seria essa coisa? Seria a parte de excremento, de urina e de fezes. Só que a carga é alta. E por ter carga alta, ele não deixa de alguma maneira de incorporar isso dentro do solo. Então, eu não faço isso a lanço, né? Uma adubação orgânica. Eu estou fazendo uma adubação orgânica localizada e muito bem localizada. Então, por isso daí a gente acaba diminuindo esses inputs externos. Aí eu estou falando de adubação, né? Seja ela química ou de qualquer outra ordem. Pelo amor de Deus, não estou falando para ninguém parar de comprar adubo. Não é isso, calma. Mas nessa situação, e aí eu posso falar o que eu faço dentro de casa e nos lugares que a gente tem visto isso, a gente tem uma fertilidade maior, porque fertilidade de solo você não constrói do dia para a noite. Sim. E aí, tirando esses inputs externos, a gente acaba tendo uma conta com rebrota, com sustentação, com produção de massa de forragem
usando os próprios animais dentro do sistema. Aquele dia que eu estive contigo é impressionante mesmo, porque os animais realmente, eles saem de uma faixa ali para outra, você separou em faixas, né, os piquetes, e de uma faixa para outra realmente parece que passou uma colheitadeira mesmo ali assim, né, tá? Ele realmente, ele aproveita muito bem aquele capim, né, então tem realmente, você percebe que não tem, enquanto em pastejos diferentes você vê lá o capim meio não tão uniformemente ali, né? Acaba perdendo em algumas regiões e outras tem realmente. Mas você vê essa diferença, e isso me impressionou um pouco, porque vem de encontro com bastante do que a gente escuta falar, né? De que tem que entrar, o animal tem que entrar com o capim em certa altura, sair em certa altura, e aí é um pouco diferente mesmo essa técnica, né? A gente costuma dizer, fazendo um comparativo, imagina uma lavoura de soja. Uhum. Então, o agricultor, ele plantou essa lavoura de soja e ele pretende colher os 100% da lavoura que ele plantou. Porque ele sabe que ele plantou e isso vai dar retorno para ele, seja financeiro, no caso da soja, seja em desempenho animal, no caso do pasto. E nesses sistemas tecnificados, por exemplo, um rotacionado, a colheita de capim está da ordem aí de 65%, 70%. Em situações pontuais até um pouco mais. E a gente quer, com esse sistema, colher o máximo possível. E dentro de um pastejo por faixas, dentro de um pastejo ultradenso, a gente está falando de uma colheita de 90%. E o bacana disso tudo é porque é o seguinte, a gente usa cerca móvel. E aí é muito interessante, a gente conversou sobre isso, o colaborador que está lá em casa, quando eu mostrei o projeto para ele olhava o projeto, eu acho que, assim, tentando imaginar o que ele pensou naquela hora, ele deve ter imaginado, falei, esse cara é louco. Só que com o começo do trabalho, ele entendeu que quem manda na cerca é ele. Então, a gente postando muito vídeo na época que estava dentro do ciclo e tal, e muita gente me questionava como é que você faz no final de semana, o funcionário tira folga. Eu falei, é simples, é ele que molda o piquete. Então, se eu tenho piquete de algumas horas durante a semana, ele pode fazer um piquete de um dia inteiro no sábado, ou de 2 dias no sábado e domingo. E aí isso tudo é muito bem combinado e muito bem conversado. Uhum. E aí uma das coisas que a gente bate muito e sempre alerta é que o seguinte, como eu disse, não é uma ferramenta para qualquer um usar. E não é porque a gente trabalha com consultoria, fala, tem que sermos nós. A gente está aqui para entregar a ferramenta. Mas precisa de ser muito bem embasada, um treinamento muito bem feito e acompanhamento. O André trabalha muito com confinamento e ele sabe a quantidade de operações e de cuidados que você precisa de ter. E quanto mais intensificado é o sistema, mais cuidado você precisa de ter. Hoje, eu conversando sobre isso, a gente chegou à conclusão que isso é praticamente um confinamento em movimento. Tá, explica isso para quem está em casa que não conseguiu ainda entender exatamente o que é ultradenso. Bem didático para a gente... Nós temos alguns vídeos, eu acho que isso é bem pertinente, melhor explicar visualizando isso, mas o que acontece? Quando eu tenho áreas, vou citar o exemplo lá de casa. Então, quando eu comecei o sistema, eu fiz o sistema e eu brinco que eu fiz para dar errado. Porque como consultor eu pensei, dentro da minha casa eu testo. Uhum. E se der errado, eu não conto para ninguém. E se der certo, se o meu cliente tiver interesse, eu vou chegar para ele e falar, não faz assim, que vai dar errado. E nós começamos com uma carga, o lote eram 60 animais, eles entraram com 250 quilos de peso vivo, e eu fiz uma área com um piquete por dia, no primeiro momento, que era um piquete de 40 por 40. Então eu estou falando aí de 1.600 metros quadrados. Então esses animais, para se ter noção, nós estamos falando dessa carga, e aí esses animais foram crescendo, foram engordando, foram desempenhando.
E quando foi para fazer o segundo ciclo de pastejo nessa área, meu funcionário virou para mim e falou assim, a gente está com um piquete por dia e eu notei que eles pisaram um pouco, jogou muito capim no chão, e se a gente dividir em 4? Eu falei, para mim seria lindo, mas eu tô aqui na fazenda uma vez por semana. Você tá aqui todo dia. Ele falou, não, eu consigo. Ele dividiu em 4. E aí, o que era... Aí que virou as faixas, então. Na realidade, as faixas já existiam, mas eu tinha um piquete por dia. Certo. No cenário que você viu, eu peguei aquela faixa de 4 piquetes, isso aqui era uma faixa, eu dividi cada piquete de um dia em 4. Então, de 1.600 metros quadrados, eu comecei a ter 400 metros quadrados. E aí, de acordo com a disponibilidade de forragem em cada quadrante desse, a gente tomou a decisão de, vamos dizer assim, vamos chamar de avanços, né? De fazer de 4 a 6 avanços por dia. E quem é que me contava isso? Os animais. Nós até conversamos no dia das gravações. Frederico, o que você observa? Eu passei esse feeling para ele, vamos assim dizer. Chegando ao final do dia, na penúltima troca, ele tinha que observar algumas coisas. Vazio dos animais preenchidos. Então, não sei se você vai lembrar, mas aqueles animais, eles estavam, vamos dizer assim, todos cobertos. Docilidade daqueles animais. Muita gente fala que Nelore não respeita cerca de choque, né? Então, Imagina. Nós tínhamos... Quantas pessoas? Nós éramos 8 pessoas. Por aí, conversando do lado dos animais. Os animais estavam preocupados em consumir o capim que estava ali. E score de fezes, que é uma das coisas para a gente que trabalha com nutrição, é uma coisa que diz muito sobre como é que está o comportamento ingestivo e desempenho desses animais. Então, vamos lá, ele entendeu que quem mandava eram os animais e que ele precisava de entender o que aqueles animais queriam. E uma das coisas muito interessantes dentro do sistema é que a gente acaba mudando o hábito de pastejo desses animais. Eu brinco que eu não consegui fazer eles comerem fedegoso. Eu acho que se eu conseguir fazer isso, eu também vou ter um produto aí de venda. Mas o que eles tinham de seletividade, vocês viram que é como se eu tivesse passado uma roçadeira no pasto. Estava extremamente igual, tirando o relevo do terreno. Então, assim, você diminui a seletividade e as pragas que, porventura, eles não comem, eles acabam pisoteando. E aí, se eu corto o capim, na fisiologia do capim está diretamente ligado a esse pastejo em estímulo de crescimento, e aí eu estou privilegiando o capim, eu vou ter uma pecuária regenerativa, e quer queira, quer não, eu acabo tendo solo coberto, eu acabo tendo dificuldade de rebrota dessas pragas, porque pela alta carga essas pragas foram pisoteadas, e eu acabo privilegiando o desempenho de capim, que vai acabar suprimindo luminosidade, que seria um dos fatores de crescimento para essas pragas. Então, assim, hoje eu consigo, e aí acho que não é difícil de enxergar o entusiasmo pelo sistema, de falar de uma série de possibilidades que a gente enxerga aí como melhoria, principalmente numa pecuária pressionada e num cenário como a gente está hoje. O que eu consegui aproveitar do meu sistema, pensando em sustentabilidade, pensando em regeneração. Assim, realmente é uma ferramenta que chama muita atenção, sabe? Antes eu anotei algumas perguntas aqui, mas antes, só para tentar explicar, assim, o porquê das minhas perguntas. Vamos lá. É porque é o seguinte, desde quando a gente, há muito tempo, na verdade, mas quando a gente trabalha com pastagem, a gente sempre tenta obedecer algumas leis. Teve um cara muito inteligente, por sinal, chama André Voisin. Coincidência. Um cara muito inteligente, chama André Voisin. Mas eu só lembro do nome dele porque, né, é meu xará. Mas enfim, ele elaborou uma metodologia que chama a metodologia Voisin. E ele fala sobre um ecossistema que é regido pelo animal, pelo solo e pela terra. Desculpa, pela planta. Pelo animal, pelo solo e pela planta.
Então, ele, nos estudos deles, ele entendeu o seguinte, que existia um ecossistema aqui, né? O animal consome a planta, o animal produz o esterco, a planta se regenera reciclando esse nutriente. Então, ele construiu esse ecossistema aqui, essa metodologia em cima desse ecossistema, né? E aí, o porquê que, assim, em partes, porquê que eu acho interessante o conceito do ultradenso? Porque dentro desse conceito, dessa metodologia Voisin, ele tinha algumas leis, né? Então, ele construiu esse ecossistema na metodologia dele e falou de algumas leis. A primeira lei é o seguinte, você tem que ter um período de descanso. Então, a planta precisa desse período de descanso para ela se restabelecer. Então, foi o que o Frederico falou, que ele dividindo mais, então ele vai ter mais tempo de descanso, porque aquele pasto que ficava um dia inteiro vai ficar algumas horas, né? Então, fico seguro com relação a isso. Beleza, estamos obedecendo uma lei. A segunda lei é sobre a questão de não consumir a rebrota. Então, o que é isso? É você ajustar a taxa de ocupação, né? Então, quando foi construído esse conceito, o Voisin identificou o seguinte, que o animal ele tinha que ficar no pasto por um período suficiente para ele comer o capim que existia, mas não para comer a rebrota, que é aquela folhinha que vem lá de baixo e que vai, então, ser a nova folha, né, que vai fazer fotossíntese e ciclo de nutriente para a planta. Por isso que foi dividindo. Uhum. Então, antes era um pasto inteiro, aí depois falou, não, peraí, nós precisamos ter um período de descanso, então vamos dividir. Aí fez o pastejo alternado. Depois, não, peraí, nós precisamos então que esse animal fique nesse pasto, tenha um período de descanso e que nesse pasto que ele esteja, ele não seja capaz de consumir a rebrota. Como é que eu faço isso? Então eu divido mais. Então dividiu mais. E depois ele fez uma terceira lei, criou uma terceira lei, que é a lei da ajuda, né? O que é isso? Bom, se eu vamos dividir esse pasto, mas se eu ajudar o animal a andar menos, se eu ajudar o animal a ter um bebedouro e um coxo bem posicionado, eu vou ajudar esse animal a consumir de forma uniforme. Perfeito. Então, eu vou melhorar o consumo desse animal, né, de capim, e ele vai, então, conseguir uma performance melhor, né? E, por último, uma quarta lei, que é o seguinte, é o tempo que esse animal vai ficar lá. Por quê? Porque se eu limitar o tempo e fazer com que ele consuma só a ponta do capim, eu vou ter uma parte nutritiva maior sendo oferecida para o animal e ele vai, de novo, aumentar a performance. Se eu aumentar esse tempo, o que ele faz? Vamos imaginar nós aqui, né? Nós estamos na churrascaria e isso começa a vir picanha. Nós vamos comer picanha. Daqui a pouco o garçom fala, a picanha acabou, mas agora tem um contrafilé. Nós vamos no contrafilé. Agora o contrafilé acabou, tem frango. Puta. Cuidado! Vamos pro frango. Mas o fato é que quanto menor esse tempo, né, e aí quanto mais a gente ajuda, quanto menos ele consome a rebrota e quanto melhor ele come do que tem disponível, melhor é a performance dele, entendeu? Então, o conceito Voisin foi definido e escrito nisso aí. Foi elaborado em cima disso. Quando a gente fala do ultradenso, ele vem, né? Então, eu tenho descanso, né? Eu tenho um tempo muito curto de estabelecimento naquela pastagem, de ocupação. Só que mesmo com esse período curto, como eu tenho uma carga muito alta, você viu, não fica nada. Então, aquela folhinha da rebrota, ele come. Então, aí nós já estamos... Opa, peraí, como é que vai ser isso, né? Querendo ou não, quando ele consome muito, tem essa questão da superfície do solo fica exposta. E aí vem essa planta daninha, né? Mas a planta daninha, para mim, ela é uma outra preocupação, porque ela pode ser um indicativo de diminuição de fertilidade do solo, né? Então, aí eu fico questionando esse ultradenso, né? Então, assim, tem alguns pontos do ultradenso que são muito positivos, mas tem uns que ainda é uma metodologia nova que requerem um pouco de atenção, né? Então, por isso que assim, é importante pôr essa ressalva. Eu tenho segurança em falar, mas a gente não recomenda para todo lugar. O Frederico começou a falar, é uma ferramenta. Sim. Né? E aí vem então as minhas perguntas. Fiz esse enredo todo. Isso. Mas se eu fizer as perguntas, você não me bater. Mas o primeiro beleza, o animal ele tem um consumo que é não seletivo, porque
De novo, agora vamos voltar ao exemplo que eu dei da churrascaria. Que se o garçom passar... falar assim, ó, meu amigo, só tem churrasco, só tem picanha, mas só tem esse pedaço aqui e nós estamos aqui para comer, nós vamos cada um tentar pegar. Então, não tem um consumo seletivo. Okay. Então, minha primeira pergunta é, se eu não tenho um consumo seletivo e o animal com o rumen, com a complexidade que é e tudo mais, eu não posso ter perca de desempenho? Porque eu tô tendo um animal que tá consumindo tudo que ele vê pela frente, até casca de pau se deixar, vai roer assim. Teoricamente, né? Se a casca de pau... Não, tô brincando. Mas vamos lá. O que acontece? Assim, fala o que... Assim, a gente não vai ter resposta para tudo, naturalmente, mas o que você viu lá, entendeu? O que eu vi? Vou contar de dentro do meu sistema. Eu tinha uma área que ela estava infestada. Assim, era uma infestação baixa de pragas. Então, na maioria das vezes, o que eu fazia antes desse tipo de pastejo? Eu deixava os animais cortarem, ia lá e fazia um cata. Né? Ia lá ou com veneno, ou mecanicamente mesmo, fazia o cata. Só que aí, o que acontece? No primeiro, quando a gente trabalhou com um piquete por dia, e o capim ele já entrou, e eu tinha muito medo do sistema, e o capim estava muito mais alto do que, teoricamente, a altura ideal de entrada num rotacionado, o que eu imaginei? Bom, lembra lá da história? Eu fiz para ver se dava errado? Isso. Vou entrar, se eles não cortarem, ele vai cobrir o solo. Então, esse foi minha primeira precaução. O que eles não comerem, eles vão pisotear e vai cobrir o solo. E aí, eu notei que a infestação de pragas, eu fiz isso porque eu pensei, quando esses animais entrarem, amassar tudo, eu já entro, vai demorar um pouco porque está muito alto, a rebrotar. Esses animais, eu entro com combate. Só que, para minha surpresa, eles conseguiram pisotear boa parte daquilo tudo. E aí, o que acontece? Mesmo pisando o capim, o solo ficou muito bem coberto. Então, esse foi o primeiro cenário. Tá, mas bem coberto nesse primeiro ciclo de pastejo, você estava com pasto mais alto. Mais alto, E aí eu falei, bacana. Primeira vez, eu acho que tá bom. Falei pro meu companheiro, falei pro camarada lá da fazenda, pro meu colaborador, vai lá e dá um cata. E ele até na época falou assim, rapaz, com esse tanto de praga que sobrou aí agora, eu arranco esse trem na mão. Eu falei, bacana. Pensei comigo, vai economizar um veneno. No segundo ciclo, aliás, quando saiu do primeiro ciclo, nós devolvemos os animais para um rotacionado convencional de alguns dias de ocupação. E aí, depois de 2 dias, ele me ligou e falou, Frederico, os animais parece que estão meio bobos dentro do rotacionado. Aí eu ainda brinquei com ele, falei, lógico, você conduziu ele, dando coisa boa para comer. E agora você deixou ele selecionar e ele vai ficar andando. Sim, perdeu, ele já estava condicionado a fazer aquele... Ele já tinha mudado o hábito. E o primeiro ciclo, pelo tamanho da área que a gente começou, foi um ciclo de 32 dias. Então, o que a gente começou a observar? Mudando o hábito dos animais e devolvendo eles para a possibilidade da seletividade, eles ficavam perdidos. E aí, o que eu combinei com ele? Então, faz o seguinte, nós temos choque, tem as carretilhas, tem tudo aí, e estica choque onde precisar e conduz. E aí, para minha surpresa, a colheita também, no rotacionado convencional, com o choque conduzindo, ela foi mais eficiente e eu acabei conseguindo cortar do que eu achava ser interessante nessa situação por mais dias do que era o rotacionado convencional. Porque como eu dava seletividade para eles consumiam aqui e ali, e para quem trabalha, a gente conduz, a gente sabe, os animais entram, ele tem um desempenho no primeiro dia. No segundo dia ele tem um desempenho menor, no terceiro um desempenho menor. Dependendo da quantidade, e a hora que você vê relatório de consumo, ele dá o pique e cai, ele dá o pique e cai, dá o pique e cai. A longo prazo ele dá os piques. Então, o que a gente observou? Essa era a segunda observação. A colheita foi melhor. No ciclo, retornando para o ultradenso, que era a área que a gente dividiu em 4, para minha surpresa, nós tivemos menos pragas.
E aí, algumas pessoas começaram a me questionar, Frederico, isso dá talo, qual que é o desempenho dos animais? E aí, de novo, boi gosta de folha. E aí, quando eu não trabalho de maneira direita no rotacionado, o que fica para trás? Talo. E aí, esse talo, sim, diminui desempenho. E às vezes eu tenho que entrar com a roçadeira, alguma coisa, uma operação mecânica. E aí, isso foi melhorando. E aí, eu comecei a observar que quanto mais eu apertava, melhor o negócio ficava em resposta. Ah, Frederica, você está me falando que não tem defeito? Nenhum tem. Época de chuva. Choveu demais, como aconteceu na estação passada, polui. O que a gente chama de poluir? Os animais com a carga daquele tamanho, suja o capim de barro e eles não são bobos, eles não vão comer. Então, o que a gente começou a observar? Nos dias de muita chuva, você tinha que fazer piquetes maiores ou se não passar mais rápido. Então, o que era 2 horas, saiu para 1 hora. Então, assim, o que foram as observações? Diminuição de pragas, desempenho melhor de capim e um corte mais homogêneo. Isso foram as minhas observações dentro do meu sistema. Essa é uma pergunta, assim, uma dúvida que eu tenho, porque, de novo, né, como eu trabalho muito com número, né, pensar em longevidade de pasto, pensar em necessidade de adubação de pasto, isso tudo custa muito do ponto de vista tanto de serviço quanto de desembolso de caixa, né? E se a gente, por exemplo, está falando de um sistema que a proposta dele é ser regenerativo, e ele realmente se mostrar que é regenerativo, é uma baita de oportunidade. Mas aí vem outra dúvida, né? Você comentou que tinha lá pastejo ultradenso e teve uma hora que transferiu os animais para pastejo rotacionado. Uhum. Acho que isso é importante deixar claro, e é uma dúvida que eu tenho, na sua opinião, pela complexidade que é o manejo do ultradenso, você acha que uma propriedade ela pode ser desenhada para andar 100% no ultradenso? Lógico que eu estou dizendo 100% extrapolando, né? Porque como que a gente faz em pastejos rotacionados? A gente sempre intensifica muito, mas sempre deixa uma arinha de pulmão, né? É lógico. Então, se eu estou falando de um pastejo rotacionado e área de pulmão, talvez na área de pulmão eu vou ter um rotacionado com menos densidade, eu vou ter um pastejo alternado, que é um degrau antes do rotacionado. O degrau antes do ultradenso é o rotacionado, né? Ou faixa. Ou faixa, exatamente. Que aí já denso, né? Que aí já é assim... que está muito mais acelerado do que um rotacionado. Então, a minha pergunta é, se você enxerga que a propriedade ela pode ser toda feita, né, para trabalhar com ultradenso, e se não, seria seguro do ponto de vista operacional a gente trabalhar com um degrau abaixo? Ou não, a gente teria que vir lá para um rotacionado ou um alternado, entendeu? Qual que seria essa leitura? Muito boa pergunta. Nós, como consultores, vira e mexe, tem gente que chega para a gente e fala, eu quero intensificar 100%. Uhum. Aí você tem que dar uma freada no cara e falar, companheiro, vai devagar. Então, como eu disse no começo, isso é uma ferramenta. Como ferramenta, a gente tem que contar com o infortúnio de fatores climáticos. Falta d'água, choveu. Falta d'água, exatamente. Esfriou demais o capim. Esfriou demais. Então, por exemplo, vou citar alguns nomes hoje que, dentro desse manejo, são áreas que rodam tanto na estação de águas quanto na estação de seca com o ultradenso. Se a gente for para o Tocantins, na agropecuária Kerley, que é um dos precursores, pioneiros aqui dentro do Brasil, aqui, a gente está falando que o pessoal roda bem acelerado nas águas, em ultradenso. Tem uma área da fazenda que está no denso, e aí como é que a gente vai diferenciar? Ultradenso, eu estou falando de cargas instantâneas maior do que 1.000 AS por hectare no instantâneo. E no denso, cargas menores do que 1.000 AS por hectare no instantâneo. Ah, Frederico, você está de brincadeira comigo? Não. Nós chegamos lá em casa, para um primeiro ano, com 1.153 UAs por hectare no instantâneo. Não, você está louco. Não estou. É esse número mesmo, gente. Não tá errado, não. É isso então, mesmo. Eu vou fazer a conta de quantas patas por metro que dá. Não, é simples. Nós estamos falando que os animais entraram com 250 quilos, dia 2 de dezembro, e no dia 19 de maio, esses mesmos animais saíram com 375,6 quilos. Eu quero dizer que em 167 dias, eles produziram 125,4
6 quilos. Nós estamos falando de quase 4,2 arrobas. Tá, mas aí, você citou, por exemplo, a Kerley lá, né? Eu acompanho e eles têm uma parte da propriedade que eles rodam no ultradenso e tem uma outra parte da propriedade que roda... Que roda no denso. E aí, o planejamento de seca é de 120 dias. Então, mas o que você... No denso, o resto da propriedade... Tem uma parte da fazenda que roda no denso, que é uma carga mais, vamos dizer assim, menor do que 1.000 AS por hectare. E para vocês terem noção, nós estamos falando agora na seca, com o planejamento de 120 dias, o piquete que começou a seca, esses animais só vão voltar daqui 120 dias. Tanto para a vacada, porque ela é um sistema de cria, né? Eu vi um vídeo, postando um vídeo lá, eles postaram, até pedi esse vídeo para ela me mandar, falando de 1.250 vacas num lote. Para quem acha para quem não acredita, você tá vendo aqui, você fica procurando assim, será que ele fez aquele carrossel, aquele bumerangue, tá passando e você não tá vendo? É muito gado. Outro vídeo, eu falei, outra fazenda que muita gente que trabalha com pecuária conhece, Santanice. Outra fazenda, a Ponche Verde, da Adriana Zarte, em Ribas do Rio Pardo. Assim, eu tô citando algumas que são conhecidas, mas nós estamos falando hoje de mais de 100 propriedades dentro do Brasil tocando isso. E o Brasil, eu posso dizer que é um dos últimos que tem aderido à tecnologia. Porque a hora que a gente vai para Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, para o México, tem gente no deserto do Chile lá, chove em incríveis 300 milímetros por ano, tá tocando o negócio no ultradenso. É lógico que são áreas maiores, respeitando tudo. É por isso que uma das coisas, está até escrita aqui, ó, precisa de saber o que é que está fazendo. É isso que eu ia te perguntar. Você começou falando que não é para todo mundo, que é uma ferramenta que não é para todo mundo. E para quem que não é? Ou para quem que é essa ferramenta? Porque a gente já está entendendo que tem algumas características, né, bem específicas. Quando a gente fala não é para todo mundo, porque muita gente me pergunta... A primeira pergunta, a hora que a gente fala pastejo de algumas horas... Aí o cara fala assim, você tá ficando louco, você tem quantas pessoas trabalhando com você? Uma. Eu tenho uma. A gente viu. E aí, até hoje de manhã, conversando, um camarada falou pra mim, Frederico, quantas pessoas trabalham com você? Uma. Nossa, mas ele não descansa, ele passa mais tempo à toa do que fazendo alguma coisa. Mas assim, é lógico que a minha propriedade é uma propriedade ínfima dentro do universo que tem. Eu tô falando de uma propriedade muito pequena. Eu tô falando que eu tenho uma área para se trabalhar com pecuária de 13 hectares. Que no modelo tradicional, você faria quantas UAs? Se eu falar média Brasil, eu tô falando de menos de 1 A por hectare. Isso. E assim, no global, lá dentro de casa, nós chegamos a quase 4 As por hectare. E aí, a hora que você fala 1.153, outro dia eu postei um vídeo, o camarada mandou uma mensagem, eu coloquei lá 1.153 no instantâneo, ele deu risada, falou, nossa, tá ficando louco. Você não errou esse número? Não errei o número. Então, assim, existe a possibilidade muito maior. Então, eu acho que mão de obra hoje é fator limitante. Sim. É o primeiro. Eu acho que o meu sistema dá certo porque... a pessoa que eu tenho lá abraçou a causa e confiou no que eu queria ensinar para ela. Então, é uma equipe que realmente entenda, seja capacitado e faça um bom trabalho, né? Nós trabalhamos, eu sou suspeito de falar aqui, o André está aqui do meu lado, nós trabalhamos com processo. E existe processo para tudo. Mas a gente não faz porque a gente acha bonito. A gente faz porque vê o resultado. Então, treinamento é um dos processos que a gente tem e é constante com a equipe. Lá em casa, eu precisei de ensinar para o meu colaborador que ele precisava de observar. Como é que é a expressão que você gosta de falar? Namorar o boi, né? Vai lá, dá uma olhada nos animais, vê o que eles estão querendo te dizer. Não tem complexidade nisso. O cara tá lá para olhar isso, passa um tempo lá falando, olhando. Tem um animal que não tá certo. O animal aqui tá faltando alguma coisa. Esse animal tá diferente do lote. Ele não tá se comportando como ele. Então, isso é fator primordial. Treinamento. E a equipe precisa de comprar a sua ideia.
Então, outra coisa, entender também que pela robustez da ferramenta e a flexibilidade que ela tem, ela precisa de ter muita responsabilidade. Não é simplesmente olhar, falar, rapaz, acho que eu dou conta de fazer aquilo. Eu montuo um mundaréu de animal, estico uma cerca lá, e aí você não respeitou o dimensionamento, você não respeitou as premissas básicas, e aí você queima a tecnologia. Hoje não precisa de falar para ninguém que inseminação artificial traz resultado. Nós já discutimos isso aqui nos podcasts. Uhum. E, infelizmente, tem gente que quer pensar o contrário. É contra a tecnologia. Bacana, é uma opção dele. Agora, muita gente questiona. Frederico, vou fazer ali em casa. Bacana. Às vezes o cara não tem empenho da equipe, não tem uma equipe comprometida. Falar de cerca elétrica para ele é a mesma coisa de chamar para briga. Então, assim, é uma série de fatores que precisam de serem respeitados para o negócio funcionar. Então, seja ele mais apertado ou não, a gente consegue resolver a história de consumo e uniformidade. Então, o André falou, com relação à água, hoje existem sistemas nessas fazendas que eu citei que a água está indo atrás, o coxo está indo atrás. Você vê o vídeo da Santanice, a hora que os animais saem, o coxo está ali. E é tudo muito prático de se deslocar, porque precisa de ser desse jeito. Uhum. Pensando que os animais vão andar pouco e desempenhar, isso tem que acompanhar esses animais. Uhum. E é tecnologia que já está posta, né? Não, é só entender o que precisa ser feito, mas já está posta. Existe tecnologia para isso hoje. Existe. Né? O que é importante a gente colocar, para todo mundo que está nos ouvindo, é que assim, já foi dito, é uma ferramenta, né? E é um processo de evolução na intensificação muito forte, sabe? Muito intenso, né? Você pensa assim, se eu tenho uma fazenda que está regulando os pastejos por hora e o cara tem uma falha na mão de obra e o funcionário fica 2, 3 dias sem ir, você comprometeu todo o seu sistema. Uhum. Né? Então, a gente sempre fala para os nossos parceiros, quando entram em contato conosco, assim, olha, a tecnificação ela é um processo e todo processo precisa ser cumprido etapas, então vamos começar a andar aqui nesse sentido para chegar lá daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e fazer todo esse processo de intensificação e rodar no ultradenso, né? Porque não virar essa chave do dia para a noite. Exatamente, né? Porque um erro, quando a gente aumenta a velocidade na empresa, né? Você está com a margem espremida, todo mundo está. Mas quando você aumenta a velocidade na pecuária, o que a gente faz para aumentar a velocidade? Você está aumentando o custo, gastos. Então, qualquer erro, ele não pode tem jeito ser de produzir fatal. mais se não... Fazendo analogia com a corrida, você está fazendo uma corrida que você estava andando a 100 por hora e agora você acelerou o carro a 300 por hora. Uhum. Então, qualquer erro pode ser fatal. E é bacana, mas tem que ter esse cuidado. Né? E aí, você comentou sobre várias coisas aqui, mas a primeira delas, né, você falou sobre premissas básicas. O que seriam as premissas básicas? Eu quero implantar, então, além dessa questão do engajamento da equipe, né, você comentou, e além da questão do conceito de cerca elétrica estar muito bem consolidado, porque é a ferramenta que vai fazer o negócio acontecer. Né? Tá, eu acredito que um dos primeiros fatores seria a água, né? Qual a minha disponibilidade de água? Entender da área e pensar, esses animais vão consumir, vão ter acesso à água por canais? Eu tenho aguada artificial? Eu tenho aguada natural ali, cacimba, represa, que seja, um canal? Se eu não tiver, eu preciso de construir essas linhas que serão onde eu vou ter esses bebedouros móveis aí para poder levar essa água para os meus animais. Tá? E aí hoje existem inúmeras empresas trabalhando aí com esses bebedouros. Eu trabalho com isso, tem bebedor, ele é móvel, então como o meu sistema é muito pequeno, ele está fixo em um lugar, mas também é um bebedor de plástico, um bebedor de vazão total, enfim. Isso precisa, eu acho que seria o limitante. Entender a melhor maneira
dentro dessa área para esses animais se deslocarem o menor distância possível para essa água. Eu tenho uma aguada que está no fundo do piquete, então talvez seria melhor eu deslocá-los na horizontal em vez de perpendicular essa água, trazendo esse entendimento, e aí seria ir atrás de um pessoal aí que entendesse dessa técnica, porque aí, de novo, nós estamos falando de saber como fazer. Uhum. E não seria simplesmente um rotacionado, a gente está muito mais acelerado. E gasto energético atrás disso seria prejudicial para o seu desempenho. Eu acredito que os outros a gente falou, que seria aí mão de obra, treinamento dessa mão de obra. E aí não é só o treinar de, aconteceu isso, faz isso. O camarada precisa de ter o mínimo entendimento possível para ele poder conduzir, porque quer queira, quer não, esses animais vão dizer muita coisa para ele nesse dia a dia. Deixa eu te perguntar, você falou de água, né? O que a gente aprende na faculdade. A faculdade não está ensinando nada mais pra gente. Tá tudo diferente. Ensina. Existe aquela coisa que a universidade estuda, né, a universidade ensina, e existe o que pode ser feito quando a gente está lá Porque é o seguinte, dentro da área de trabalho. Quando eu estava sentado lá no banquinho da escola, eu aprendi o seguinte, que é 4 centímetros linear por cabeça. Uhum. Aí se a gente está falando aqui de colocar 1.000 unidades de animal por hectare. A gente fala, não, então vamos colocar 1.000 vacas. 450 quilos, então são 1.000 vacas por hectare. Uhum. Aí eu, na escola, falo, não, é 4 centímetros por cabeça. Agora nós estamos falando em colocar 1.000 vacas de 1 hectare. Como é que é esse dimensionamento de bebedouro? Eu sei que vazão total... Na época da faculdade, quando você fez, lá não existia ultradensa ainda, não existia, nessa situação. Mas vamos lá, tirando a brincadeira... Porque a gente sabe sobre... Não adianta falar assim, não, André, o importante é vazão. Tá, a gente sabe disso, né? Confinamento, o importante é vazão, bebedouro pequeno para lavar, então beleza. Mas deve ter um limite. Né? Eu preciso ter, sei lá, então não vou ter 4 centímetros, eu vou colocar 1 centímetro. Sei lá, tem alguma relação assim? Quando a gente falou sobre a mudança de hábito desses animais, quando a água acompanha esses animais, a gente está falando de vazão, e aí em todas essas empresas que trabalham com isso, posso fazer um merchan, né? Eu trabalho com bebedores da Triber, é um bebedor de 1.000 litros. É fácil de arrastar, um bebedor que ele pesa 25 quilos, então é completamente fácil aí poder arrastá-lo. Quando eu tenho uma vazão muito boa, a gente acaba diminuindo essa necessidade da metragem. Por quê? Porque, como eu disse que eu mudo os hábitos desses animais, eles chegam todos para beber juntos. Quando a água acompanha esses animais começam a se revezar por ali. Por quê? Porque eles sabem que na hora que abre, ou na hora que eu faço um avanço, a oportunidade que ele tem para comer um alimento de qualidade é o ângulo ali de pastejo. Ele chegou... Como foi observado, né? Ele chegou ali, ele esticou o pescoço aqui, ele tem esse ângulo para poder se alimentar. E ele só vai sair dali na hora que ele entender que esse pasto está cortado. Tá? Então a gente consegue, hoje nós estamos falando dessa tecnologia, desses bebedores, pessoal falando aí da ordem de 200, 300, 400 animais por bebedouro. Por quê? Porque ele tem uma vazão muito grande. E aí eu acabo não dizendo que a universidade ou esses conceitos estão errados. Mas aí, agora você imagina, nós estamos falando de, num confinamento, se eu não estiver enganado, 15 metros quadrados por animal. Então eu estou falando de 100 animais em 1.500 metros quadrados, né? E nós estávamos com 60 animais em 400 metros quadrados. Tá. Outra coisa que você comentou, que me veio à cabeça aqui. Você chegou a fazer análise de solo quando foi começar e depois que terminou o ciclo de pastejo? Não vou conseguir te dar esse resultado porque ele foi coletado esse final de semana. Então, mas eu fiz exatamente para poder fazer em breve resultados da análise de solo. Cenas para os próximos próximos capítulos. Tá, outra coisa que você comentou também.
Vamos sabatinar ele aqui. Isso, por favor. As perguntas que eu sei que estão na cabeça de quem está ouvindo a gente também, né, André? Você mencionou um tempo agora atrás sobre a questão de agricultura e tal, e me veio na cabeça. A gente tem, eu não acredito nisso, tá? Vou deixar bem claro, eu não acredito que pé de boi compacta solo. A gente fez, acho que nessa safra passada, agora retrasada lá no Marcelo, a gente estava plantando, o cara plantando falou assim, ó, vou parar a planta porque tá compactado demais, a gente seguiu e produziu, beleza. Então eu não acredito que pé de boi compacta, mas é um como é que eu vou dizer, eu acho que é quase que uma verdade no meio popular, né, sobre essa questão da compactação do solo. Você percebeu alguma coisa com relação à compactação do solo? Porque aí você imagina, são 1.000 cabeças por hectare, são 4.000 patas por hectare. Tá, então vamos lá. Vou voltar lá atrás a algumas ponderações. Existem inúmeros trabalhos de pesquisa. A gente pode listar e sair daqui agora, me dar um computador e entrar aqui, falando sobre o poder da braquiária e por que a braquiária em sistemas integrados. Um enraizamento extremamente acelerado, né? Descompactação do solo extremamente acelerada. Então, esse é o primeiro ponto. De novo, quando fala de compactação de solo, eu estou falando de muitos animais num período. Aí, de novo, será que dá para... Aí eu te devolvo uma pergunta. Será que dá para compactar solo? 60 animais, né? 240 patas. Estou certo a matemática? Em 2 horas nesse quadrante? E aí vai chover, capim vai rebrotar, vai tampar solo, chuva tá caindo, absorvendo, para eu depois de muitas horas, pensando em 24 horas por dia, em 30 dias, voltar na mesma área? Assim, eu entendo que pé de boi não compacta, né? Mas é uma situação bem diferente do que a gente está acostumado a... Concordo. E assim, você imagina, temos fazendas que a gente compacta, que a gente conduz e que a gente acompanha, que eu já tive que fazer reunião com o cara que arrendou a terra para a soja, para explicar para ele que se ele deixar e se ele autorizar eu colocar capim junto com o milho que ele vai plantar, a fazenda se beneficia e ele mais ainda, por conta do poder da braquiária dentro do sistema e de todos esses fatores que a gente já falou, ele vai ganhar muito mais com relação à próxima safra dele. E é aquela história assim, para nós que estamos todo dia nessa pegada, estudando e se preparando e argumentando, né? Argumenta e tentando fazer isso tudo, para nós é uma coisa tão simples. E a gente se depara todo dia com tanta gente que faz e muitas das vezes faz do mesmo jeito e quer esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa sempre. E nunca vem. Você vê, de novo, a faculdade me ensinou que quando você olha para uma planta, o que ela tem para cima, ela tem para baixo de raiz, né? Você conhece alguém que trabalha com ultradenso que já, por exemplo, abriu uma trincheira para ver profundidade de raiz? Porque se a faculdade me fala que eu tenho que ter um enraizamento, para ter descompactação do solo, aeração do solo e tudo mais, ok. Se é verdade que eu tenho uma planta com a menor raiz, né, de acordo com o porte dela, eu vou ter uma descompactação pela raiz menor, porque essa planta vai ter uma raiz menos profunda. Então vamos lá. Voltando às... Você vai ficar bravo comigo? Não, vou não. Vamos lá. Olha só, vamos tentar... como é que eu posso explicar? Vamos tentar ir pela lógica. Lá na faculdade nos ensinaram que para cada folha ou folíola, né, que ele está emitindo para cima, eu tenho uma radícula, né? Então, o que acontece? Na própria metodologia do pastejo ou da integração, o que o pessoal da integração fala? A hora que o animal corta aquela planta, ela acaba emitindo outra folha, rebrotando, se eu estou em período de safrinha, teoricamente, com os fatores que a gente precisa, de umidade e tudo mais, e aí isso acaba renovando e estimulando raiz. Nos dias de campo
que nós já fomos, e aí eu até vou te convidar para nós fazermos uma trincheira lá em casa no Ultradense, para poder, e aí pode gerar conteúdo, vai ser muito bacana. O que vai acontecer? Se esses animais estão consumindo, eu estou estimulando o crescimento. E aí, alguns trabalhos de pesquisa nos mostram que hoje uma das cultivares mais sugeridas da integração, que seria um rusisiense, para cada 5, 6 toneladas de matéria seca que ela produz, 2,5, 3 a gente não enxerga, que é raiz. E aí você imagina o que esse solo tem a ganhar durante tudo isso. E aí, de novo, hoje a gente quer deixar bem muito claro. Eu não estou denegrindo nenhuma outro método de pastejo. Uhum. Eu só estou falando que existe uma outra possibilidade. E aí o bacana é que o seguinte, a gente está aqui concentrado em melhorar a colheita e aumentar descanso. E aí uma das coisas que nós falamos e comumente em acordo é que para pastejo se renovar, para a gente ter massa de forragem novamente, nós precisamos de descanso. Então eu concentro esses animais, dou mais descanso. Então, me perguntar, Frederico, com quantos dias você voltou? Nos ciclos, nesses 167 dias, nós tivemos ciclos o primeiro de 50, o segundo de 45 e o terceiro de 40. Ou seja, eu acredito que eu posso chamar isso de regeneração do meu sistema. Então, aí, incorporando isso, colocando mais animais, esses animais crescendo, deixando resíduo, fala assim, em estercagem para trás, um subproduto, né? Que hoje se paga muito caro para quem não consegue ter ele. Esse tempo de descanso dentro do meu sistema ele foi diminuindo. E você viu melhora na qualidade do capim e tudo mais. Outro questionamento. Muita gente fala, Frederico, dá talo, como é que você faz desempenho? Eu falo, gente, não tem prazo. Os animais estão comendo o que eles mais gostam. Estão comendo folha. Não deu tempo desse número de animais com esses dias, estou dentro do meu ciclo, de falar que esse capim passou. A primeira entrada ele estava passado. A gente tem inúmeras fotos, quem acompanha aí a gente nas redes sociais viu isso aí, ele estava realmente passado. Agora os outros, assim, mostrando e acompanhando. Uhum. É por isso que eu digo que, na minha situação, quanto mais eu apertei, melhor o sistema respondeu. Por quê? Esses animais estão crescendo, estão deixando mais para trás em termos de subproduto, de estercagem, de resíduo, de pastejo. Agora, o pastejo ele realmente foi mais baixo. E foi uma das coisas que a gente discutiu. Como é que vai ficar a longevidade? Eu acredito que eu consiga responder isso um pouco mais à frente e trazendo esses números dessas outras fazendas que a gente tem contato e que já está rodando há muito mais tempo, né? E você falou que o Brasil foi um dos últimos a aderir, então você já tem países aí onde a técnica está utilizando já há tempos. Vamos lá para o começo. Então, um camarada chamo de camarada, né, como se fosse muito meu amigo, mas assim, respeito demais por toda a vida. Ele chama Alan Savory. Uhum. Então é um camarada que nasceu na África e vejam bem, durante toda a vida acadêmica dele e no início da vida profissional, ele acreditou que a pecuária era extremamente maléfica para o sistema. E o governo da África contratou os serviços do Alan Savory para poder tentar resolver o problema que ele tinha de desertificação em algumas áreas. Uhum. E aí ele conta que ele falou, bom, aqui não tem pecuária, né? Erroneamente. Ele tinha animais agrupados, ele que veio com toda a informação sobre o manejo holístico dessas pastagens, lá dessas pradarias e tudo mais, e ele observou que os animais estavam sempre em grupo, sempre em movimento, com um baita de um desempenho corporal, porque aí é seleção natural, nós estamos falando da África, o ecossistema ali, animais mais fortes
se alimentando dos mais fracos, e esses animais tinham que se reproduzir. E aí ele pensou, bom, eu acho que são os elefantes. E ele, até em um dos vídeos, ele fala que isso ele vai levar para o túmulo. Ele foi responsável pelo extermínio de mais de 40 mil elefantes. Nossa. E aí ele entendeu, ele falou, mas tá tudo errado. E ele faz um comparativo assim, como as pessoas se assustaram quando descobriram que a Terra não era plana, ele chegou ao fundamento que quem conseguiria reverter tudo isso seria a pecuária. Mas por quê? Por todos esses fatores que nós já falamos. Animais agrupados, sempre em movimento, sempre deixando esses esterco, urina para trás, regenerando esse solo e fazendo com que melhorasse tanto fauna e como microbiota desse solo, como organismo vivo. E aí, uma outra pesquisadora aí, Johann Zitzmann, pegou tudo, tem inúmeros livros desse, entrar aí na internet, vão ver inúmeros livros de pastejo. Ele pegou toda a parte zootécnica, adaptou isso com a parte biológica e começou a trabalhar com esse conceito de pastejo ultradenso. Então, assim... Eles pegaram o Voisin e deram um upgrade nele. Vamos dizer que sim, né? Eu acho que Voisin, com todo o conceito, é um baita de um conceito, e eu acho que sim. Foi melhorando ou foi pegando algumas coisas, eu acho que tudo deriva do... Não, eu falo que assim, na época do Voisin não tinha cerca elétrica, né? Porque assim, o que permitiu esse manejo, porque assim, um pouco do que eu sei, né? A África tem uma terra, um solo extremamente fértil. Você já falou sobre a capacidade de suporte, vamos colocar assim, da África, que a gente vê na televisão, aqueles rebanhos enormes. E dificilmente você vê aqueles animais magros, você vê só animais gordos, um animal com condição corporal boa. A própria seleção natural extermina esses animais, né? Então a seleção natural foge. Então o que faz com que eles andem juntos? É o predador ali, quem fica para trás tá enrolado, né? E a gente conseguiu fazer essa condução assim por causa da cerca elétrica, né? Não tem um predador para estar lá, né? Então, assim, eu vejo muita semelhança nos sistemas de pastejo e um fundamento muito forte em cima do Voisin. Por isso que eu tô brincando, falando que deu um upgrade, né? E, uma coisa interessante, muito interessante. O Alan fala sobre a história do sequestro de carbono. E ele fala que nesses sistemas você consegue sequestrar bastante carbono. E conversando com um colega que hoje está no Canadá, ele vendo as postagens, me acompanha nas redes sociais, falou, Frederico, é bacana demais. E ele estava me contando que é o seguinte, no Canadá o governo taxa as propriedades. Exatamente por essa história de sequestra, não sequestra. E aí, quanto mais intensificados são as propriedades dentro do Canadá, eles chamam um órgão do governo, sei lá, alguma coisa tipo um mapa nosso, eles mandam um técnico e certificam essa propriedade, que ela é uma propriedade que dá conta de sequestrar carbono pelo sistema de pastejo. E no final das contas, isso acaba tendo desconto no imposto anual que essa propriedade paga para produzir. Excelente, né? Então, assim... A gente precisa, aliás, entender como ele faz isso certinho e colocar isso em outros lugares do mundo, né? Porque hoje a gente já sabe que o equilíbrio realmente acontece com a pecuária bem feita, né? Então, assim, estamos dentro de uma possibilidade que nós não estamos conversando fiado. Nós não estamos aqui para falar, apareceu e vamos no Huawei. Não é, ela tem embasamento. Muito bem. E André tá ali com a mãozinha na cabeça ali, Ele tá pensando na próxima pergunta. Tô pensando no crédito carbono. No crédito carbono, né? Vamos chegar lá já. Não, é porque assim, são muitas perguntas, né? Não que a gente não acredite no sistema, pelo contrário, a gente viu funcionar e sabe que é eficiente. É claro que, como todo sistema, tem os seus fundamentos e tem que ser seguidos os fundamentos, né? Mas como é um negócio novo, a gente sempre fica pensando assim, quais são os prós e contras, né? Eu vejo muita vantagem do ponto de vista de
de custo de produção. Uhum. E num momento como esse, que a gente sabe que tá... Não, é assim, espetacular, porque o que o Brasil tem, né, de vantagem competitiva pensando em pecuária mundial? Pasto. Uhum. Né? E nós estamos falando sobre uma tecnologia que vai fazer você colher de forma mais eficiente o pasto. Então é sensacional. Né? Qual que é a grande dúvida? Que eu acho que eu fico cada vez mais seguro em falar sobre o ultradenso, né? Porque essas dúvidas vão sendo sanadas, né? Mas se eu vou ter um sistema que vai garantir a perpetuação, se eu vou ter um modelo de produção que vai garantir a perpetuação do meu sistema. Uhum. Isso é até um ponto importante de ser dito. Nós estamos falando sobre uma ferramenta dentro de um sistema. Né? Então, o meu sistema é produção pecuária a pasto. Show de bola. E dentro do sistema pecuária a pasto, eu tenho rotacionado, tenho alternado, eu tenho pulmão, eu tenho denso, eu tenho ultradenso, né? Tem extensivo. Então, isso dentro do meu sistema, é uma ferramenta. Então, a grande preocupação que a gente tem que ter, não preocupação, mas a atenção que a gente tem que ter essa ferramenta vai me ajudar a chegar onde eu quero por mais tempo, ou vou fazer com ela um voo de galinha. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou sair hoje do ultradenso, daqui 3, 4, 5 anos, eu deteriorei todo o meu sistema de pastagem, né, em função de uma ferramenta. Entendeu? Esse aqui é o ponto de atenção que eu sempre coloco quando eu ouço ultradenso. Porque a filosofia é muito bonita, né? O Frederico comentou aqui qual que foi o fator motivador. O nosso brother, Alan Seyfried, percebeu que a lotação dos parques na África, elas eram cada vez menores. E ele entendeu erroneamente que o problema eram os animais. Mas aí olha o tanto que a filosofia do negócio é interessante. Será que... Vou falar em Deus agora, não sei, né, se a gente pode falar assim, mas enfim, eu sou católico, acredito nele. Será que foi tão errado assim a construção do mundo como a gente conhece, a natureza? Porque será que ele faria animais que, com o passar do tempo, iam piorar a qualidade do terreno, do habitat que eles... Né, deles? Eu acho que ele simplifica, né? Quem complica é a gente. Que talvez a gente é que tenha interferido. Tá aí um exemplo, manda matar elefante, 40 mil, pá. Isso. E por que do manejo holístico, né? Entendeu? Então, assim, a filosofia é muito bonita, sabe? Ela pega. Mas tem outra filosofia que também é muito bonita, que aí eu ponho um contraponto e o Fredinho fica pé da vida. Que tem um manejo que a gente chama hoje de rotatino. Não vamos estender sobre ele, mas vou só falar a filosofia. Será que nós é que viemos nesse mundo para ensinar o animal a pastejar? Por quê? Porque o que nós estamos fazendo é delimitando a área que ele, né, pasteja, para forçar ele, o pastejo, ele é não seletivo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo ele comer tudo que tem ali, não só o que ele quer. Na natureza, tem o leão, tem tudo, anda em manada, anda, mas come o que quer. Né? Aí, outro ponto, que é também um ponto interessante para colocar. Na natureza, eu não tenho só bovino. Eu tenho o gnu, eu tenho o elefante, eu tenho a girafa, que tem hábitos alimentares diferentes. Então, eu tenho ali um monte de animal que só come o que quer. Só que no final, como são muitos de várias espécies, come tudo que tem. Sim. Na fazenda, não. Eu não conheço uma fazenda que mistura ovino com bovino, com equino, com... né? Então tem esse outro contraponto desse conceito que é muito bonito, que é o pastejo rotatino. O rotatino, o que ele fala? Ele fala sobre colocar um animal no espaço delimitado e deixar aquele animal comer por um espaço curto de tempo, mas só o que ele quer. E aí, então, sobra mais... Né? Quando sobra mais, eu tenho um capim que está melhor estabelecido, com talvez um maior enraizamento, que tem um poder regenerativo maior, e aquela parte que sobra, que é de pisoteio, também tem a adubação. Eu não tenho adubação via animal por excremento, mas eu tenho de folha senescente, folha que deteriora, matéria orgânica. Então tem, veja, também é uma filosofia bonita, né? Poxa, será que nós viemos aqui para ensinar o animal a pastejar? Quem chegou primeiro? Os humanos ou os ruminantes? Nem sei. Mas eu sei que eles também estão aí há um tempo já, né? E já vinham assim... né? Então, assim, eu fico só colocando esses contrapontos para provocar, porque como o Frederico sabe, a gente sempre pede, quando a gente vai à frente de um parceiro, para fundamentar. Você pode defender o seu ponto de vista do jeito que você quiser. Desde que tenha fundamento. Tenha fundamento, né? Só baseia, né? Eu acho que são perfis... Vocês dois têm perfis muito diferentes também. Isso é muito bom trazer para a mesa, até para conversar com o cliente de vocês, porque é como vocês mesmos colocaram. Então, assim, ó,
tem aqui muitos benefícios, tem coisas que nós ainda estamos estudando para entender a médio e longo prazo o resultado disso, mas quem tem um perfil mais arrojado, assim, quero pagar para ver, quero ver isso acontecer, nesse momento eu tenho mais animal do que eu no tradicional eu teria, enfim, quero fazer um investimento. De repente a gente chega numa conclusão que pode ser cíclico, né, André? Sim. Vai passar um período mais assim... uma ferramenta para ter na caixa. Isso. Agora, isso. quando usar, aí depende de cada situação, de cada realidade, né? Tenho condição, minha equipe está capacitada, está treinada, quero fazer essa intensificação, enfim. Ou quero fazer esse processo e ir sentindo e melhorando a ponto de programar a minha equipe, minha fazenda, para daqui 3, 4, 5 ciclos a gente conseguir testar. Tudo é possível, né? O que eu gosto muito é que não tem uma única fórmula para ninguém. Exatamente. A gente tem que analisar propriedade a propriedade, caso a caso. E do mesmo jeito que a gente tem aí os investidores que são mais arrojados, os mais conservadores, a gente também tem isso dentro das equipes dos proprietários, né? Claro. Enfim, isso é muito bom. Mas é legal ver como a gente está evoluindo. Tem um documentário, eu acho que está na Netflix, que chama-se Solo Fértil, que fala dessa questão da pecuária regenerativa da África. Mas eu não me lembrava se eu vou assistir de novo para ter certeza se é do Savory. Do Fala alguma coisa. Nosso brother. Ele é o cara do Solo Fértil, dentro da Netflix. E é um documentário, eu me emocionei muito de assistir esse documentário. Ele tem mais ou menos 1 hora ali, eu acho que é. E eu assisti ele, sim, e terminei ele muito emocionada, porque a gente vê a importância da pecuária e a importância do agro nessa reconstrução dos solos, na produção de alimento, a importância que a gente tem para o planeta mesmo, sabe? Quando a gente está fazendo um trabalho bem feito. Então, eu terminei muito emocionada mesmo ali e recomendo que acho que é muito importante todo mundo que trabalha com agro assistir, para entender realmente que tem alguns mitos colocados e tem muito estudo sendo aplicado e tem muita gente boa pesquisando e tem muita coisa para acontecer, né? E o Tradenso, por que não, né? É um caminho aí que pode ser muito importante. Assim, como um profissional da área, não sei, acho que o André compartilha, eu sou realmente deslumbrado com tudo que se produz e que tem embasamento. A gente discute bastante, discute assim no bom sentido, a gente argumenta bastante. Ver alguma coisa produzindo, ver essas fazendas que têm se empenhado, o bacana, a gente tem, as fazendas que a gente atende, tem fazenda de todos os jeitos. Tem fazenda pequenininha que está conseguindo produzir mais do que a outra grandona. Tem fazenda que o cara usa cerca elétrica, mas ele não quer marcar o gado. Tem uma fazenda que o cara já tá falando de brinco eletrônico. O outro nós estamos precisando de provar para ele que nós precisamos colocar uma balança. Então, assim... Em diversos momentos, né? Tudo. Tem gente na calmaria já. Tem gente que tá rindo para as paredes. Um cliente que tá matando boi agora, a quanto? 265,41. Olha aí. Com arroba de 190 hoje. Qual que é a cartola? Qual que é o coelho da cartola que você tirou? Não tirou. Ele segue uma racional e ele acompanha. Ele escuta, tem um profissional atrás ali falando, tá na hora. A hora é agora. Nós precisamos de agilidade na tomada de decisão, mas não pressa para poder fazer. Uhum. Então, assim, ele vem seguindo o que a gente vai acertar sempre? Não. Mas a gente tem se policiar, tem mas estudar. Mas erra menos, né? Erra menos, né? Com certeza. É por isso que chama precisão. Acertar sempre, acho que ninguém acerta. Não. Mas tem uma coisa que eu acho que não dá para acertar todos, mas para errar todas dá. Então, se não tomar cuidado e não tiver um trabalho de inteligência como que vocês fazem, realmente dá para errar todas. Então tem que tomar... Assim, a gente sabe o que é chegar numa fazenda e às vezes é até rápido o que a gente faz na fazenda. Mas voltar pro escritório e ficar uma semana inteira e fecha e abre o computador e fala não dá, sai, toma um café, volta e fala, rapaz, espera aí que eu achei alguma coisa aqui, não deu certo. Então, assim, o mental, a bolsa ajudando, né?
Dá para ser feito. Tá vendo? O Voisin até nisso ajuda. É a lei do descanso. Aí. O café, né? Já Tá estava lá nas Tá premissas. certo. Esse tá André certo. Voisin é fera. Muito bem. Muito bem, meus caros. Pensando em futuro, para a gente finalizar aqui lá, o que vocês indicam? E vamos fazer um fechamento agora também, assim, a gente falou bastante de pastejo, mas estamos aí em setembro, praticamente, né? Qual que é a orientação de vocês para quem vai se preparar agora para a entrada para a transição de águas, relacionado a pastejo mesmo? O que vocês têm para dizer? Meu nobre. Bom, nós estamos em setembro, né? O que é recomendação nossa desde agosto? Se não coletou a amostra para fazer análise de solo, está atrasado. A melhor hora para comprar adubo já passou, mas ela vai ficar pior do que está. Então, velocidade nessa tomada de decisão. De todos os alimentos que a gente tem na fazenda, pasto é o menor dele, é o melhor deles por ser o mais barato. Tá? Então, temos que fazer as contas e investir em pasto. Por quê? Porque de todos os custos que a gente tem na fazenda, né, tirando a compra do animal, o maior deles, depois da compra, é a nutrição. Então, quanto mais produzirmos do alimento mais barato, menor vai ser o nosso custo por arroba produzida. E o que o mercado tem mostrado para a gente? Que ele é soberano. Então não adianta brigar com ele. Nós não temos autonomia sobre o preço de venda. Nós temos ferramentas, né, para fazer a gestão e diminuir o risco de vender na hora com um preço ruim. A gente ganha o jogo da porteira para dentro, controlando os nossos gastos. De forma inteligente, é claro. Porque se for para cortar tudo, quem corta tudo, nada produz. Então é isso. Acho que temos que preparar e vamos embora que a chuva tá chegando. Quem sabe esse ano um pouco mais cedo, né? Essa noite aqui em Goiânia. Gente, que impressionante, né? Que tem aí Goiás sendo agraciado com chuva em agosto, para mim. Tomara que ela venha. Eu tenho medo, para ser bem sincero, mas um pouquinho, ela é bem-vinda. Muito bem. Ela é bem-vinda. Muito bem. Fred? O André, eu acho que sempre muito cirúrgico aí nas considerações, não tem muito que sair disso, não. O pasto que deve ser formado agora nas águas, agora falando 23, 24, ele já foi definido lá atrás. Não tem que inventar a roda, não tem que procurar outra maneira, é o básico. Então é fazer o básico bem feito e começar a colocar esses animais. E quem quiser saber um pouco mais de ultradenso, eu tô sabendo que tem chance de vir um curso aí até o final do ano. Tem. A gente está, junto com o pessoal da Agropecuária Care, a gente está tentando estreitar isso daí, possivelmente para novembro, dezembro, aí, para poder, em breve, aí com fé em Deus, sai essa agenda. E já tem um marcado também, o pessoal do MS demandando bastante, dia 14 e 16 de setembro, em Ribas do Rio Pardo, na Fazenda Ponte Verde. O pessoal já está lá com toda a mexida também. Tá bom. E estamos de olho, né, André, nos resultados dele acompanhando aqui. muito de perto. Os resultados, querendo saber, depois vocês voltam para falar da análise de solo, para a gente ver vamos voltar que tá, e vamos fazendo essa análise mesmo juntos, porque o que a gente sempre fala aqui é que a ideia é realmente que a gente facilite as informações de qualidade para quem nos acompanha, né? Porque tem muita informação jogada aí, de qualquer jeito, tem muito mito sendo ainda inverdades que a gente fica reforçando sobre o agro, então é importante que a gente faça essa curadoria do que está acontecendo, quais são as novidades, o que tem de tendência, o que tem de estudo sendo feito, o que está sendo aplicado de verdade, e trazer essas boas práticas, né? Se deu certo, se não deu, se deu errado, que nem você falou, tá testando, se der errado, você já sabe também o que dá. Se der errado, a gente não conta para ninguém. E também não deixa o outro fazer, né? Aprende. Fala assim, ó, errou, não tem jeito não. Mas a ideia é a gente facilitar esse aprendizado para todo mundo que nos acompanha, né? Essa é a nossa missão. Mudar esse cenário pecuário aí para melhora, né? A gente tem um oceano azul para melhorar aí e tem coisa para melhorar todo dia, né? Demais. Todo dia. Costumo dizer que tem muita gente precisando, tem muita gente trabalhando e sempre que você sai e pergunta, tem gente precisando.
me ajuda, pelo amor de Deus, Tô para te dizer que dá para mudar a faixinha ali do aprendizado umas 5 vezes por dia também, viu? Demais. Nossa, Demais. a gente precisava ter um cérebro no ultradenso aí, no ritmo do ultradenso. Tantas coisas que a gente precisa aprender. Meu sábio pai dizia que conhecimento é a única coisa que não ocupa espaço. Que bom, né? E que a gente, todo dia aprendendo. Que a gente continue aprendendo e melhorando todos os dias. Muito bem, meus caros, muito obrigado pelo tempo de vocês, por essa aula aí, pelas indagações também, que eu tenho certeza, André, que quem nos acompanha também queria muito fazer essas perguntas, então é importante. Sabatinamos Frederico aqui e tenho certeza que vai voltar para ser sabatinado parte 2. Parte 2. Né? Muito bem. Esse ano já tem fazendas que a gente acompanha que vai conduzir ultradenso. Então, já estou conseguindo vamos ter muito case para contar aí depois. Contaminar o André, tem muita coisa para a gente mas isso significa que o resultado tá funcionando. Positivo. Ninguém chuta cachorro morto. Fundamentando bem. É isso. Muito bem, meus caros. Muito, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu sei que esse assunto deve ter ficado muita dúvida aí para você, muita pergunta. Então, comenta, manda as perguntas pra gente. Nós estamos em todas as redes sociais, no YouTube, no Spotify, no site, WhatsApp, TikTok. Estou esquecendo de alguma, eu tenho certeza, mas a gente está lá também, como AgroSelections. Pode mandar a sua pergunta que a gente encaminha, coloca em contato com esses dois aqui para eles responderem. E se você tiver a fim de conhecer um pouquinho mais do Ultradenso, segue aqui a equipe da Precisão, que eles têm muita informação lá. Quando tiver a agenda desse curso também, a gente volta aqui para contar para vocês, tá bom? Obrigada e vem com a gente que semana que vem tem mais conteúdo para você que está construindo junto com a gente esse agro do futuro. Até mais. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, ou vai no nosso site também, é só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!